Boa tarde, seja bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Quero desejar uma boa-vinda a todos, né? Estou gravando à tarde, então boa tarde para você, dependendo do horário que você for assistir. Se você for assistir à noite, é boa noite. Se você está assistindo pela manhã, é bom dia. Então, fique na paz do Senhor. Vamos então para essa aula. E antes, eu quero dizer que eu estou muito feliz se você chegou até aqui nessa quarta aula. Deus tem algo especial para você e parabéns pela sua dedicação. Vamos orar então? Maravilhoso Deus, poderoso Pai, nesta tarde nós colocamos o nosso coração à sua disposição nessa hora, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê espírito de revelação, entendimento, para que possamos te perceber, Pai, ouvir a tua palavra, Pai. Deus, neste momento, ó Deus, desta aula, dá-nos espírito de entendimento e de revelação. Nos ajude, Deus, a mergulhar, a ouvir a tua voz, ó Pai. Nós, ó Deus, curvamos a nossa vida diante do Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então esse é o Conecta 1. Vamos então para a nossa quarta aula. E o título da quarta aula é Fortalecendo o Caráter. Esse que é um tema profundo, né? Um tema pesado aí. Então aperta o cinto aí com a palavra, porque hoje eu vou dar uma apertada aí nesta questão no nome de Jesus. Mas é para nossa educação. A Bíblia diz assim que o pai corrige o filho que ama. Então a correção é o sinal do amor de Deus para nós, do direcionamento de Deus sobre as nossas vidas. O texto que nós vamos usar como fundo e como base desta ministração é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16, que diz assim: Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós, porém, temos a mente de Cristo. O padrão estabelecido no reino de Deus de pensamento, de altura, né, de ação, de caráter, é o padrão de Jesus Cristo. Então, o padrão é sempre Jesus, o nosso mestre, o nosso conselheiro, aquele quem nos conduz, aquele a quem nós devemos pautar a nossa vida deve ser Jesus Cristo sempre. Então, o texto diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. E aí, esse texto nos faz suar, porque aí nós vamos ter que trabalhar muito juntamente com o Espírito Santo para que a gente possa ter esse caráter de Jesus, um caráter perfeito que o Senhor vai nos ajudar em meio à caminhada. E aí a introdução nos diz, as mudanças de caráter evidenciam sua nova vida em Cristo, elas são as marcas que ele imprime em você. Então, a presença de Jesus vai mudar de uma maneira geral a sua forma de agir e de pensar. Por quê? Porque agora ele vai te levar para o padrão dele, não o padrão do mundo, das coisas do mundo ou da religião dos tempos presentes, mas se você entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus, a sua mente vai ser voltada para você ir caminhando e tendo as mesmas ações e intenções que Jesus Cristo ele teve. Ele imprime em você as ações e o pensamento dele. Então, o caráter, a mudança, aquilo que vai evidenciar a nossa vida em Cristo, são as marcas que ele vão deixando, né? Eu me lembro certa vez, quando eu estava indo no meio eu estava vindo numa estrada de chão, e eu encontrei alguém no meio do caminho, eu não conhecia aquela pessoa, mas pouca conversa que eu tive, e eu fui atrás com o carro, essa pessoa foi na frente, e a gente foi passando no meio do caminho, e eu falei com a minha esposa, eu falei assim, amor, eu não conheço esse cara, mas esse cara é cristão, por quê? As atitudes dele são atitudes de Jesus Cristo. Então, o homem, ele mesmo sem falar,
sem pronunciar nada, né? Sem falar propriamente de religião, eu vi através das ações, eu falei, esse cara se parece com Jesus. E aí, de fato, depois, no meio do caminho, a gente se encontrou e eu fiz questão de falar isso para ele, e ele falou, né, da sua conversão e de como estava a vida com ele. Ele tinha começado a caminhar com Jesus e aquele cara se parecia demais com Jesus. E como é bom a gente ver pequenos Cristos, né, pequenos Jesus andando, discípulos que andam aí e representam através das suas atitudes. As atitudes nossas, elas falam muito alto, mais do que as nossas palavras, né? Tem uma frase, a gente coloca aí para vários autores, mas tem uma frase que diz assim, ó: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, a nossa vida deve responder nas nossas ações. A fé sem obra, ela é morta em si mesmo. A nossa fala tem que respaldar as nossas ações, o nosso testemunho, a nossa conduta de vida, a maneira como nós nos portamos, como nós tratamos o próximo, como nós tratamos e nos relacionamos na sociedade. As nossas atitudes, elas precisam estar pautadas em Jesus, e a nossa fala não pode ser outra, não pode ser de hipocrisia. Eu dizer algo, e aí alguém diz assim que falar até papagaio fala, né? Então, às vezes, quando a gente não olha nas ações, você olha para os seus filhos, os nossos filhos, eles vão se parecer com aquilo que nós somos. Eles vão fazer, a gente pode falar para eles, mas eles vão reproduzir e ser aquilo que nós somos. Então, as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras, as suas atitudes. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, é preciso uma mudança de mentalidade, e a nossa conduta deve ser respaldada em Cristo Jesus. Precisamos fortalecer o caráter, isto é, moldar, cunhar em nós as características de Jesus conforme seu modelo para o seu valor, para o teu valor. Então, nós precisamos agora moldar, ser moldado, ser lapidado pelo Senhor, né? Se eu não tinha o caráter de Jesus, se eu tinha ações, se antes, o texto de Efésios diz, aquele que roubava agora não roube mais, né? Se eu antes mentia, agora eu preciso ter uma mudança de vida e uma mudança de caráter. A minha fala, ela precisa ser respaldada nas minhas ações, né? Todo mundo nos assiste, e o que vai fazer a diferença na sociedade são as nossas ações, a maneira como nós lidamos com as coisas. Todo mundo nos vê. Então, mais do que palavra, é necessário ações. E essas ações, o nosso caráter, ele é forjado e ele é tratado por Cristo Jesus através do novo nascimento. O caráter cristão, nosso valor é aquele que Deus imprime em nós. Miqueias 6, versículo 8 diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, andes humildemente com teu Deus. Então, ele te declarou, ó homem, né? E ele te pede para que pratique a justiça, para que ame a bondade, ande humildemente diante do Senhor. É necessário um coração de humildade para reconhecer, não um coração soberbo, não um coração enrijecido, mas um coração moldado segundo o Evangelho, segundo o caráter de Jesus. E isso precisa ser tratado, e é Jesus quem vai nos tratar. As nossas ações vão ser tratadas, vão ser forjadas no fogo, na caminhada com Deus, até nós nos parecermos como Jesus. E algumas aulas atrás eu disse que os discípulos em Antioquia, eles foram chamados de cristão. Eles não foram chamados porque eles falavam só apenas como Jesus, é porque as atitudes deles pareciam com as atitudes. Quando alguém olhava aqueles caras, as ações dele, fala assim, aquelas pessoas ali tão parecidas com aquele Cristo, com aquele Jesus que veio há algum tempo atrás. Então esse deve ser o nosso caráter nas nossas ações. O
O caráter é revelado nas intenções e nas práticas. O caráter da pessoa cristã é o caráter de Jesus. Filipenses 2 vai nos dizer, eu quero abrir com vocês, Filipenses 2 vai falar sobre aquele texto de Jesus, né, que ele fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhas, afeto e misericórdia, completai a minha alegria de modo que pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual é o dos outros. Então, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas, segundo o texto, a nossa respaldo, a nossa forma de agir deve ser, mas por humildade, considerando o outro superior. Não. Eu não sou bom, melhor é meu irmão. Não é assim. Olha só para Jesus, quando alguém diz que Jesus, você é bom, e Jesus olha e fala assim, não, eu não sou bom, é meu Pai. Então, através de Jesus, nós temos as nossas ações. Não, eu não sou bom. Bom é minha família. Boa é minha esposa, os meus filhos. Eles é que são maravilhosos. Boa é a igreja que o Senhor, os discípulos que o Senhor colocou para caminhar comigo. Eu é que sou privilegiado por andar com eles, porque eles são melhores do que eu. Então, essa intenção, essa ação de coração, nós devemos ter através de Cristo Jesus. 1 Coríntios também, o texto que está aí, 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você tem essa coragem de Paulo, de dizer, Paulo, ele assume a responsabilidade, ele bate no peito, ele disse assim, sede meus imitadores, assim como podem imitar a minha maneira de falar, podem imitar a minha maneira de agir, podem imitar a maneira como eu me porto, né? Muitas vezes o que vai causar uma mudança em nós não é a pregação do domingo, não é aquilo que nós ensinamos, mas a nossa vida por completo. Outro dia eu estava com um mentor meu e aí ele de repente no meio daquela mentoria ele parou e ele falou assim, eu vou precisar remarcar com você porque o meu filho recém-nascido está chorando. E ele parou a mentoria para ir cuidar da família dele. Aquela ação dele, para mim, significou algo tão profundo, porque eu vi no caráter e na ação dele que ele tinha um maior cuidado com a família dele. E aquilo para mim falou muito mais do que qualquer outra palavra. Então, as ações, elas vão nos respaldar o ministério, o nosso testemunho, o nosso testemunho em meio à sociedade onde você vive, né? Certa vez Jesus pergunta para os discípulos, quem dizes que eu sou, né? O que o povo está dizendo que eu sou? E aí alguém fala, algumas pessoas dizem que você é um profeta, e aí Pedro ele chega assim, mas você é o Filho de Deus. Então, a sociedade ela precisa testemunhar das nossas ações. A sociedade não pode olhar para mim como um caloteiro, alguém que dá mau testemunho, alguém que anda de qualquer forma, mas quando alguém for tocar, até os nossos inimigos, eles precisam olhar para as nossas ações e dizer assim, ele pode ser qualquer coisa, menos isso. Porque a nossa conduta deve ser respaldada na nossa sociedade. Então, a nossa forma de andar, o nosso testemunho, quando as pessoas nos veem, sabe, elas precisam olhar para nós e reconhecer Jesus através das nossas atitudes. O padrão é, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, a gente imitar as ações, a maneira como eu trato a minha esposa, os meus filhos, a nossa conduta de uma maneira geral, ela deve ser realizada através das nossas ações, respaldada em Cristo, e depois a gente vai pregar aquilo que a gente vive em nome de Jesus. A mudança do caráter começa com o nascimento,
Então, se o padrão é Jesus Cristo, é lá em cima, o padrão é alto, o padrão que Deus tem para nós é alto, a gente também precisa entender que nós precisamos ter uma mudança de caráter, uma mudança de mentalidade, né? E principalmente nós que somos brasileiros. O brasileiro, ele quer se aproveitar em tudo, ele quer dar um jeitinho em tudo, ele quer borrolar, ele quer ganhar em cima. Então, a gente precisa se pautar no padrão. O padrão é Jesus. E o que a Bíblia diz sobre o ser humano? Então, texto de Gênesis 6, se você quiser depois ler ele, eu vou ler o começo dele aqui. Vou ler o começo dele, tentar ler rápido para eu não esticar muito a aula. 6 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe cresceram filhos e filhas, vendo os filhos dos homens que eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, aquele tempo havia gigantes na terra, e também quando os filhos de Deus possuíram filhos dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor, olha só o versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e continuamente o coração estava desígnio de todo o coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e por isso lhe pesou o coração. O homem em si, da sua natureza, ela é corrupta. Ela é longe de Deus, a natureza do ser humano, ela é caída. O próprio Deus olhou e viu que havia maldade no coração do homem. A maldade, ela se dá pela escolha nossa do pecado no jardim do Éden. Deus, ele fez a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o Senhor não queria que nós experimentássemos o mal, né? Mas o homem escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele conheceu o mal, e a partir de então ele começou a agir como o mal age. Então o nosso ser, ele é corrupto, o ser humano é corrupto, por isso nós vamos precisar de olhar para Jesus, que é o nosso padrão de fé, para nós caminharmos como ele nos pede, não como os padrões do mundo, mas como os padrões de Jesus Cristo. De acordo com Efésios 2, do 1 ao 10, a única possibilidade real de mudança de caráter é a obra redentora de Cristo Jesus. Efésios no capítulo 2, versículo 1 ao 10, vai nos falar: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e nos quais andavas outrora segundo o curso dessa vida, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor conosco, nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus, para mostrar dos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o texto é claro, nos diz que nós andávamos nas inclinações da carne, na corrupção. Gênesis diz que o ser humano é corrupto. O texto aqui, Efésios, está dizendo também que a nossa natureza, nós andávamos no caminho errado, nós estávamos perdidos. Se não fosse Jesus, ninguém se salvaria. A salvação não é por mérito nosso, mas é por mérito de Jesus Cristo, é através da ação redentora. Não adianta, por mais que você tente, você sozinho, você não vai ao céu. A Bíblia nos diz que o único caminho que nos leva ao céu é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É só através de Jesus Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, 17, também nos diz assim: e assim,
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então eu preciso abandonar agora e olhar sobre o novo padrão. Eu não posso mais me pautar com as atitudes. Ah, mas todo mundo faz assim. Mas o meu Jesus não age dessa forma. E eu, como cristão também, devo respaldar as minhas ações, não como os outros estão fazendo, mas como Jesus é. As minhas ações, elas precisam ser medidas segundo Jesus Cristo. Jesus também trata disso quando ele conversa com Nicodemos, lá em João 3, do 1 ao 15, e ele fala para Nicodemos: ó Nicodemos, você não sabe dessas coisas, é necessário nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário nascer no novo nascimento, pautado e guiado sobre o Espírito Santo de Deus. É necessário nascer de novo. A velha vida é a vida do mau caráter, onde nós somos distanciados, onde nós somos levados para longe de Deus. Agora é um novo nascimento em Cristo Jesus, como nós nascemos da água, quando nós batizamos e recebemos Jesus no nosso coração. Agora a nossa conduta, a nossa pauta deve ser em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus. Como parte do processo desse novo caráter, existe um lugar especial para o arrependimento. O arrependimento não é mera tristeza pelo erro, mas a tomada de consciência de que é preciso nascer do Espírito, segundo o texto aí de Nicodemos, quando Jesus fala com ele. E agora você vai ver um videozinho bem curto que vai falar sobre a diferença, o que é arrependimento e o que é uma mera tristeza. E depois disso, eu acho que não tem uma explicação melhor do que a diferença entre se arrepender e estar triste. Vamos ver o vídeo então? Vamos lá. E aí, gente boa, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é uma tristeza e o remorso também é uma tristeza. Então, qual é a diferença? O arrependimento é uma tristeza por causa do pecado ou por causa do erro, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que é uma ofensa contra Deus. Já o remorso é uma tristeza pela consequência do pecado. Essa é a definição. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um vizinho, mas eu odeio meu vizinho. Eu não aguento meu vizinho. Eu resolvo então ter uma ideia magnífica, matar o vizinho e fugir e morar no Paraguai. Então eu saio e começo a fugir para o Paraguai naquela corrida toda, mas eu sou pego e eu vou para a prisão. Na prisão você vem me visitar e eu estou sentado numa cadeira com as duas mãos no rosto, chorando. Ai, que besteira que eu fiz, que besteira que eu fiz. Aí eu pergunto, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza, mas é arrependimento ou é remorso? Eu estou sentindo tristeza porque eu matei alguém ou estou sentindo tristeza porque eu fui preso? Ou seja, se eu não fosse preso, eu estaria feliz lá no Paraguai, feliz de ter me vingado do meu vizinho. Bom, esse tipo de conceito se aplica a muita coisa. O aluno, por exemplo, não estudou, mas ele só fica triste quando ele não passa no exame. Tá vendo? Não estudar é o erro, mas ele só está triste pela consequência. Ou então nós estamos dirigindo e nós passamos pelo semáforo vermelho, mas quando a gente leva a multa, aí sim nós ficamos tristes. Olha aí a diferença. Isso é remorso e não arrependimento. Ou, por exemplo, na vida profissional, o chefe de telefone diz, você já fez o relatório? Você fala, estou quase terminando. Como você está quase terminando, ele pega, sai da sala dele, vai lá na sua sala e fala assim, termina aí que eu preciso levar. Mas na verdade você nem começou. Então você está triste porque você foi pego, não porque você deixou de fazer ou mentiu. E na parte moral também é a mesma coisa. O cara faz sexo antes do casamento, mas aí ele só fica triste quando a menina está grávida. Se ela não ficasse grávida, ele continuaria errando do mesmo jeito e ofendendo a menina, a Deus, ao rapaz, mas como ela ficou grávida, então aí existe essa tristeza toda. Tá vendo? A nossa tendência é sempre ter o remorso pelas coisas que fazemos e não um verdadeiro arrependimento.
Um caso que tem na Bíblia é de Pedro e Judas. Pedro diz lá em Mateus 26, 75, quando o galo cantou, ele chorou amargamente, saiu, chorou amargamente. Ele sentiu tristeza. Como é que nós sabemos que foi a tristeza verdadeira? Que é o arrependimento. Porque depois ele mudou. E Judas? Judas, alguns versículos para baixo, em Mateus 27, versículo 3, diz que ele, tocado de remorso, ele procurou os sacerdotes. Olá. Agora, o sacerdote poderia ter usado aquela tristeza inicial dele para levá-lo ao arrependimento, mas os sacerdotes não estavam nem aí. E o que aconteceu? Ele se matou. Então, o remorso sempre conduz a um erro maior. Ele conduz a gente à morte e, em termos espirituais, à morte eterna. Por isso, Pedro, esse mesmo Pedro que se arrependeu, ele escreveu num dos sermões dele, ele falou o seguinte, e diz lá em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos imaginar o seguinte, você está tocando a tua vida normalmente rumo à perdição, né? A sua vida normal sem Deus. Mas aí alguém lhe fala de Jesus. Jesus que morreu na cruz, Jesus que entregou a sua vida para tirar você dessa vida que você está vivendo. E aí você escuta aquilo, aquela luz de Cristo bate em você. O que Deus pede de você? Primeiro existe um ponto chamado arrependimento. Depois existe uma curva chamada conversão. Olá, conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Você tem que virar a sua vida para Jesus e passar mudança. a viver para Jesus. Bom, esse conjunto de arrependimento e conversão é uma coisa só. A Bíblia chama isso de novo nascimento, o início da nova vida com Cristo. Bom, deu para entender? A gente se vê de novo por aí. Não é viver da mesma lição forma. de guardanapo.
Então aí a gente pôde ver a diferença entre tristeza do arrependimento e a do remorso, e o arrependimento, o que gera mudança, e a conversão. Conversão significa mudança também. Não é eu continuar andando e vivendo como eu bem quero, né? Isso é outra coisa, né? É outra coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é arrependimento. Enquanto não há arrependimento no coração, não há mudança de vida. E é Jesus quem diz isso. John Wesley ensina que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas que o pecado afeta essa imagem. Nosso relacionamento com Deus, com outras pessoas e com a natureza é afetado. Mas quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, dá-se início à redenção, pelo qual podemos ansiar pela perfeição cristã, a ressurreição, a imagem e semelhança de Deus em nós. Desenvolvendo o caráter. Temos um longo caminho para crescer, aprender e desenvolver a nossa salvação. É um trabalho de vida inteira, lutar contra os nossos pecados, vencer as tentações e tomar a cruz, assumir os valores do reino. Mas a Bíblia nos desafia a seguir até termos a estatura de Cristo, a verdadeira maturidade espiritual, segundo Efésios 4, no versículo 13. Conclusão, nosso caráter reflete os princípios e valores do reino de Deus, dos quais o mais importante é o amor. O ser humano, salvo e remido por Cristo Jesus, tem a marca dele: entrega, perdão, altruísmo, amor, fidelidade, compaixão, retidão, etc. Vive e pratica a santidade bíblica e relacional e segue aprimorando essas marcas ao longo de toda a sua vida. Então a mudança deve ser diferente. Nós precisamos então ter tudo isso aqui que a Bíblia nos diz, entrega, perdão, altruísmo, amor, olha aqui, fidelidade, compaixão e retidão. É isso aqui que a Bíblia nos ensina. Então, é nisso que a nossa vida deve ser pautada em Cristo Jesus, sobre essa ótica da entrega, do perdão. Um coração que não perdoa, né, está longe de ser cristão, porque Jesus é perdão, é arrependimento. Já encerrando, reflita, o que acontece com o nosso caráter quando aceitamos pela fé a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? O que significa nosso novo nascimento para você? Pesquise durante a semana o significado dessas importantes expressões para o povo chamado metodista. Então, é necessário uma mudança, né, de caráter. É necessário arrependimento. Sem arrependimento não há salvação, né? Porque se a gente não se arrependeu, para que a gente precisa de Jesus? A gente acha que está salvo. Agora, se eu entendo que a minha vida não me leva ao céu e que as minhas atitudes precisam ser mudadas, então é necessário uma mudança, é a santificação, tá bom? Esse é a nossa aula, quarta aula. Que Deus abençoe sua vida e que Deus possa continuar aperfeiçoando o nosso caráter em nome de Jesus. Um abraço, graça e paz a todos. Valeu!